Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês os princípios aí do relé programável, também conhecido como Smart Relay. Nós vamos falar então sobre esses assuntos aqui, desde a introdução, características, funcionalidades, até diretrizes sobre linguagem ladder, instruções de bit. Então, aqui eu tenho alguns questionamentos, né? Você já pensou como é possível automatizar a limpeza de uma piscina em horários específicos? Que equipamento que você pode usar? Como é possível acender lâmpadas ao escurecer? Também é um outro ponto interessante aí da automação. O que você conhece para controlar a iluminação por presença? Você já viu algum equipamento? Já trabalhou com algum? Então, são alguns pontos aqui já razoavelmente conhecidos. Como é possível controlar o acesso de uma garagem? Por exemplo, o portão abrir e fechar sozinho ou por controle remoto. Agora, você já conhece algum dispositivo capaz de integrar todas essas aplicações num único dispositivo? Porque se você olhar bem, cada pergunta aqui tem uma resposta específica, se você parar para pensar. Agora, e um equipamento só que permite aí suprir várias funções de vários dispositivos? Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje. Então, o Smart Relay, ou relé inteligente, ou relé programável, certo? É um equipamento da família de CLPs, de controladores programáveis, para processos mais lentos, que tem menos aí do que 20 I/Os. I/Os são entradas e saídas normalmente, né? Menor que 20 I/Os. E também tem pouca capacidade de memória. Então, essa é a principal característica de um relé programável, de um relé inteligente. Então, o que é o relé programável? Então, ele é um dispositivo, o nome já está falando, programável, formado por interface de I/O, ou seja, interface de entrada e saída. Então, é uma opção bem dinâmica para pequenas automações, em qualquer área aí que a gente para pensar, desde a residencial até a parte industrial. Então, aqui ó, eu trago para vocês o diagrama conceitual. Então, vamos observar aqui, eu tenho aqui o processo que vai ser controlado e tenho o controlador programável, ou no nosso caso aqui, o relé programável, o relé inteligente. Então, basicamente, pessoal, ele controla aqui, ele recebe as informações do campo, certo? Então, são dispositivos de entrada. Esses dispositivos de entrada são elementos aí, a gente identifica aí como variáveis independentes, então não depende de lógica para funcionar, por exemplo, como já foi citado anteriormente ali, um sensor de presença, uma fotocélula, né, um pulsador, são dispositivos que são independentes de lógica para funcionar. A fotocélula, se detectou a presença de luz ou ausência de luz, ela vai atuar. Mesma coisa com o sensor de presença e o interruptor, precisa de alguém para tocar lá. Então, o relé inteligente recebe as informações desses elementos de entrada. Aí ele vai fazer o quê? Executar o programa do usuário aqui e devolver aí para as saídas o que tem, quais as decisões que têm que ser tomadas. Então, as saídas são sempre variáveis dependentes. São dependentes de quê? Da programação lógica e também do acionamento das entradas. Então, além da programação, as saídas também dependem da atuação das entradas. Então, as saídas são as variáveis dependentes. O que eu tenho como saída? Lâmpadas, motores, válvulas e outros equipamentos similares. A estrutura básica de um relé programável no CLP, né, ele é formado por entradas,
pela unidade central de processamento, ou CPU, e as saídas. Um outro ponto muito importante é o método do processamento, porque ele é diferente de lógicas, por exemplo, de contato, que usam contatores e relés. Então, eu tenho que pensar, saber como é que funciona para melhorar o meu método de programação. Então, o entendimento aqui do processamento vai impactar diretamente aí na sua metodologia de programação. Então, você tem que saber o quê? Quando você liga lá um relé programável, ele vai inicializar o sistema operacional, como um Windows, como um Android do celular e outros similares. Aí, inicializou o sistema operacional. O que ele faz? Ele vai lá e lê as entradas, lê o sensor de presença, os botões, e cada sensor de presença e botão recebe um endereço de memória, que são as imagens, ou seja, é uma cópia do estado atual daquela entrada, só que é armazenado numa memória. Aí, o próximo passo é a execução do programa do usuário. Executou o programa de acordo com o resultado dessa imagem das entradas, ele vai atualizar a imagem das saídas, certo? Para que essas saídas físicas depois sejam acionadas ou não, ligadas ou desligadas. E depois ele repete esse ciclo. Então, esse ciclo aqui fica se repetindo enquanto o sistema estiver operacional, enquanto ele estiver ligado. E esse ciclo aqui é chamado de scan ou varredura. As interfaces de I/O, nós vamos apresentar aqui o Zélio, que é o modelo que a gente usa aí no nosso curso. Então, eu tenho aqui a interface, o que é? É o meio físico que eu vou conectar as entradas com a parte interna, para que o processamento possa vir até aqui e identificar qual é o estado da entrada aí, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, aqui eu tenho as entradas. Então, a interface o que é? Nada mais é do que o borne, que é a parte de conexão. E aqui embaixo, no caso do Zélio, eu estou com as saídas. Da mesma forma que as entradas, as saídas vão ser atualizadas após a execução do programa, que vai estar carregado na memória do relé programável. E as saídas também, como você pode ver aqui, ó, Q1, Q2, Q3 e assim por diante. Vamos falar agora um pouquinho das funcionalidades. Então, o Smart Relay Zélio, ele tem aí software com função de simulação, monitoramento e supervisão. Pode ser aplicado em situações aí residenciais, comerciais e industriais, dentro das suas limitações de entrada, saída, tipo de entrada e tipo de saída. A programação é simples, usa a linguagem Ladder ou a FPD, que é Function Block Diagram. É uma linguagem de blocos, muito parecido com a parte de eletrônica digital. Então, para quem prefere a parte de eletrônica digital, programa em FPD. Quem prefere mais a parte de comando elétrico, lógica de contato, faz usando Ladder. O painel frontal do Zélio, aqui é uma descrição geral, né? Então aqui na parte superior, ó, do lado esquerdo aqui, eu tenho a alimentação, aí a tensão depende do modelo, bem como as entradas digitais que estão na parte de cima, o modelo, aqui eu coloquei um padrão, mas isso aqui varia de acordo com o modelo, certo? Na parte frontal aqui eu tenho o display, então o display LCD ele é reto iluminado, ele pode informar aqui funcionalidades do programa, pode mostrar o programa, você pode até interagir e fazer a programação por aqui, ok? Ao invés de usar o software. Na lateral aqui eu tenho uma interface para programação via PC, então conecto o cabo serial aqui com o PC, né? Dentre outras funcionalidades. Na parte inferior aqui eu tenho algumas teclas aqui disponíveis para navegação no programa, certo? Mas também elas podem ser programadas como teclas de funcionais mesmo, para ligar, desligar alguma coisa, resetar alguma coisa aqui, ok? Na parte inferior eu tenho as saídas, que pode ser relé ou pode ser transistor, né? A saída relé normalmente a capacidade é maior, como está mostrando aqui, 8 amperes. A saída transistor tem uma limitação de capacidade e de tensão também. Beleza? E a fixação dele pode ser por trilho,
que é mais prática, né? Ou então por parafuso. Vamos ver agora como que a gente faz a conexão desses dispositivos. É bem simples, pessoal. Então aqui a gente tem o que, ó, do lado esquerdo aqui eu tenho a fonte, óbvio, né? Porque eu estou com um relé aqui de 24 volts, então eu preciso alimentar o relé com 24. E a entrada, ó, ela é ligada em série com a interface aqui embaixo. Então, por exemplo, eu tenho um botão aqui e aqui do lado eu desenhei um botão. Ó. Então, o botão ligado em série, não tem lógica entre os dois botões. Cada botão ou cada dispositivo de entrada ocupa um espaço na interface aqui. Então, se o botão está on aqui no caso, como está mostrando aqui no desenho, né, a hora que o programa, o processamento vier aqui fazer a leitura, ele vai ver, nossa, a entrada é I1, ela está ativa, então eu vou lá atualizar a memória e imagem dessa entrada para dizer para o programa que ela já está ativa, então alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai ligar, vai desligar ou vai ser parte intermediária no processo. Aqui, uma outra situação em que as entradas estão desligadas, eu estou usando as mesmas entradas aqui, I1 e I2, e ligadas na interface. Então, de novo, ela interrompe aqui o positivo, como vocês podem ver, né? Então, nesse caso aqui, o positivo entra e sai o retorno para a interface. O positivo entra no botão e sai o retorno para a interface. Então, aqui no caso, eu estou representando que elas estão desligadas. Então, o que vai acontecer? Na hora do processamento, a hora que o processador vier fazer a leitura da entrada I1 e 2, vai receber a seguinte resposta. O I1 não está ativo, então vai lá e atualiza a memória do I1 para estado desligado, inativo, inoperante, certo? Que é a mesma coisa para I2. E aí o programa vai executar de acordo com o que você combinou, de acordo com a sua lógica lá. Né? Os dispositivos de saída não diferem muito, só o lado e a capacidade aqui, né? Então também tem uma fonte aqui de 24. Por quê? Porque eu estou usando saída transistor, e a saída transistor aqui tem uma limitação, como vocês podem ver, 24 volts, meio ampere. Então, o positivo já está em uma das entradas, por exemplo, aqui numa das saídas, né? E o retorno vem para a lâmpada. Então, a hora que lá o programa fez o processamento, lá o botão 1 está acionado, liga a saída Q1. Então, eu vim aqui e energizar essa saída em função do programa, por meio de atualização da memória e imagem das saídas. Então, aqui eu tenho a interface, que são os bornes. Então, aqui no caso, a lâmpada está off, ou desligada. Aqui eu tenho a outra situação em que a lâmpada está acesa. Então, tomando como exemplo um acionamento, então ele leu lá um botão que era para ligar a saída Q1, ele leu que o botão está ativo, mandando ligar, o programa vai ser executado e ligar a saída correspondente, apenas isso. Então ele vai mandar, né, atenção aqui para a lâmpada, sendo que o 0 volt já está nela, vem o retorno por meio aqui da saída transistor, nesse caso, ou se fosse um relé também. Aqui nós temos alguns exemplos de aplicações, são diversas, né? Cancelas, controle de estacionamento, gestão de iluminação, ar-condicionado, controle horário, portões e uma série aí, jardins, irrigação, limpeza de piscina, enfim, tem uma variedade de aplicações aí que não caberiam na folha aqui. Agora nós vamos falar da linguagem ladder. Qual que é a estrutura? Ela é uma das primeiras linguagens destinadas à programação. Foi criada mesmo por eletricistas e técnicos da área que usavam o comando elétrico, a linguagem de contatos. Então, inclusive, é uma lógica de contatos. A gente pode dizer, reconhecê-la como uma linguagem de contatos para programação de uma forma bem simples e prática. Então, ela é a mais difundida aí entre os programadores, principalmente para aqueles que fazem comando elétrico, vem do comando elétrico, por exemplo.
As diretivas básicas, pessoal. Então, variáveis associadas a elementos de entrada, saída, memória, temporizadores são chamadas de operandos. Então, o que é operando? Qualquer variável associada a esses elementos, como eu já disse aqui. Então, um operando de entrada, de saída, perfeito? E o programa executa operações lógicas e aritméticas com esses operandos. Então, vai desenvolver, né, vai executar um programa em função da condição desses operandos aí, já citados. O diagrama ladder, pessoal, é formado aqui então por essa estrutura que está aparecendo aí. Então, o diagrama, a organização é feita em linhas, cada linha formada por algumas colunas. Essas colunas variam em função do fabricante e do relé que você está usando. Gira em torno de 5, 8 colunas. Então, aqui eu coloquei aqui, ó, tenho 3 colunas de instruções e a última coluna é a saída. Mas a organização sempre é assim, as primeiras colunas da esquerda para a direita são colunas de instrução. A última coluna da direita sempre é a saída conectada nessa barra virtual de energia aqui, ó. Tá? Ok? Então, cada linha corresponde às instruções, como eu já falei. A leitura do fluxo é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, essa barra aqui representa um ponto de alimentação de energia, vamos pensar assim, virtual. Ele, se chegar o caminho até a saída vai ser energizada, vai ligar. Perfeito? Então, cada instrução vai ter uma função para fazer essa energia chegar aqui na saída. Do outro lado da saída já está comum, todas elas estão recebendo energia virtual. Para que ela seja atuada, basta chegar esse fluxo virtual do lado esquerdo dela aqui. Perfeito? Os operandos. Nós usamos aí alguns símbolos literais, que são esses operandos, para memória, que é a letra M. Então, isso é padronizado. Você viu M num programa de CLP ou de relé programável? Eu estou me referindo à memória. Então, não é nenhuma interface, nem de entrada nem de saída, não é físico, certo? É só interno, é só um bloquinho de memória. Serve para armazenar resultados parciais, valores, para auxiliar na programação. Então, eles são usados livremente, podem ser lidos e escritos pelos programas. Então, certo? As entradas. Então, as entradas são os operandos I. Então, onde aparecer no programa I, é uma entrada. E depois, normalmente, vem um número que seria aí parte da organização. Então, as entradas, pessoal, eles podem ser lidos pelo programa, mas escrito apenas pelos módulos. Então, eu não consigo escrever numa entrada. Eu consigo fazer apenas leitura. Então, as entradas, pode olhar lá no processamento, que a leitura é feita apenas nas entradas, certo? Isso é um detalhe importante também. E depois eu tenho as saídas, que são o operando que, então associado aos modos de saída. E eles podem ser usados livremente, tanto para serem lidos quanto escritos, certo? Então eu posso usar uma saída como uma entrada, por exemplo, mas não posso usar uma entrada com uma saída, certo? Então você pode, num programa, ver lá, além da saída que na última coluna da direita, você pode ver, por exemplo, um contato aberto, fechado no programa com o mesmo endereço, né? Então ele está se referindo a essa saída, por isso que ele vai ser lido, certo? Também, além de ser escrito pelo programa. Então, M para memória, I para entrada e Q para saída. Esses são os operandos que nós vamos usar. Vamos falar agora das instruções de bit. Então, uma instrução de bit é o contato NA, então ele tem esse símbolo. Então, repara aqui, ó, I1. Então, eu tenho um operando I, que é uma entrada, aqui um contato NA, certo? Então, esse contato aqui, ele não é físico, lembra? Ele é só uma posição de memória com esse endereço aqui, ó. Perfeito? Na verdade, com esse endereçamento aqui da interface, tá? Então, é um contato NA. O contato NF, ele recebe aqui um traço no meio,
E nesse módulo aqui, ó, você vai ver esse operando com o I minúsculo, certo? Então, I maiúsculo, quando tiver principalmente na interface do relés Hélio, no frontal dele no display, você vai ver lá um I maiúsculo, quer dizer que aquele contato é NA. O I minúsculo que ele é NF, tá? E a saída simples ou bobina, recebe esse símbolo aqui e aqui o endereço Q1, certo? Ok? Então, essas são as principais instruções de bit, certo? O que tem de comum nessas instruções aqui? Ela só tem dois estados, por exemplo, um contato aqui pode estar aberto ou ele pode estar fechado, não tem uma condição intermediária. Esse aqui ele pode estar fechado ou pode estar aberto, não tem um meio termo. E a saída pode estar ligada ou pode estar desligada, não tem meio termo, certo? Por isso que é bit. Sempre uma condição oposta a outra, ligado, desligado, aberto, fechado, aceso, apagado, ok? Para finalizar, nós estudamos hoje aí o que é o relé inteligente e para que ele é usado aí, principalmente nós falamos aí de automações residenciais, comerciais e industriais, lembrando de pequeno porte. Vimos aí que o relé inteligente ele é programável, uma grande vantagem sobre outros dispositivos. Falamos aí a respeito do diagrama conceitual e como que o processamento é realizado. Vimos também as funcionalidades do Smart Relé. Quais as características da linguagem ladder, principalmente as diretivas, os operandos de memória, de entrada e de saída. E estudamos as principais três instruções de bit, o contato NA, o contato NF e a bobina simples, que será usado nas nossas próximas aulas. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Forte abraço!